Bem, vamos lá. Hoje é dia 5 de 11 de 2025 e recentemente estourou aí a operação no Rio, né? Que teve repercussões e repercussões. E, bem, se você não me conhece, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Arnold. Eu sou estudante de filosofia pela UFFS, aqui no Rio Grande do Sul. E resolvi montar esse canal. E o primeiro vídeo desse canal é justamente porque estudar filosofia. O que me motivou a fazer esse vídeo é observar a opinião das pessoas, é observar as formas que as pessoas pensam, é observar, às vezes, a forma que as pessoas são passivas a certo tipo de ideologia, a certas colocações e como as pessoas compram alguns discursos de forma impensada, irracional, elas são totalmente levadas, guiadas como uma manada. Então, para propor uma mudança para isso, eu proponho que as pessoas estudem filosofia. É o que me tirou dessa posição, é o que me tirou de uma posição de conforto, né? É o que me colocou com uma capacidade intelectual de pensar o mundo à minha volta, né? De observar as coisas que acontecem e de não aceitar facilmente qualquer opinião, de conseguir debater. Esse é um ponto já importante. Se você gosta de debate, se você gosta de argumentar, né, principalmente sobre política, que é o que mais ocorre aí na internet ultimamente, é, é interessante que você estude filosofia. Vai te ajudar a debater e argumentar muito melhor. Então eu preparei alguns slides para isso, fiz uma apresentaçãozinha. Por que estudar filosofia? Bem, primeiro a gente tem que lembrar que filosofia é uma matéria que tem na escola, ou tinha, né? Com o novo ensino médio, alguns alunos passaram sem ter filosofia, alguns ainda sem. Para motivar você a estudar filosofia, eu preciso te explicar o que é filosofia. Então, aqui nesse slide, eu coloquei um primeiro parágrafo de um texto, o que é filosofia, lá da UFSC, de Santa Catarina, né? E aí tem ali, ó, né, a origem da palavra filosofia, que é amor à sabedoria. Isso vocês acham fácil, é a primeira coisa que o Google vai mostrar, né? E aí ele vai falar que filosofia é refletir sobre questões fundamentais da vida humana, né? Porque quem o faz sente que precisa de uma resposta a essas questões para viver melhor. Filósofa, mesmo sem saber o nome dessa atividade, né? Filosofa, mesmo sabendo o nome dessa atividade, quem se pergunta, por exemplo, como deveria ser uma sociedade justa, ou como distinguir entre o que verdadeiramente sabemos e o que apenas opinamos. Também filosofa quem busca a maneira correta de enfrentar um dilema moral ou quem quer saber se a existência humana tem significado, né? Busca por sentido na vida. Então aqui a gente já tem uma noção geral, né, de que todo mundo pode filosofar, de que filosofia é para todos. Esse é um ponto que eu queria deixar bem claro. Filosofia é para todos, independentemente da sua cor, do seu credo, da sua condição social, independentemente de qualquer coisa. Filosofia é para todos, tá? Então esse é o primeiro ponto. E aí, ali no final do texto, a gente já percebe uma distinção. Uma distinção que ele faz entre dois tipos de pensamento. Então você vê ali que primeiro no texto ele vai falar quem se pergunta, por exemplo, como deveria ser uma sociedade justa. Ou, essa é a questão que me importa, como distinguir entre o que verdadeiramente sabemos e o que opinamos. Vamos lá. Isso daí são dois tipos de pensamento, né? Que são duas grandes caixas para a gente entender o pensamento filosófico. A razão prática e a razão discursiva ou teórica, né? A razão prática aqui
é a que pensa a ideia da sociedade, o que seria uma sociedade justa, porque é uma questão política, né? Ou uma questão ética. A questão da razão discursiva ou teórica é a razão que vai pensar as questões ali, ó, como distinguir entre o que verdadeiramente sabemos e o que apenas opinamos, ou seja, o que eu conheço, né? O que eu estou opinando. Qual que é a diferença entre conhecimento e opinião? Então, esses são pontos, né, que se colocam dentro da filosofia. E dentro dessa parte prática ou teórica da filosofia, a gente tem divisões. Então, na parte prática, a gente tem basicamente política e ética. Política pensando, né, a política, a teoria da política, o como fazer uma melhor política, o que é, né? Por exemplo, o que é direita e o que é esquerda, se podemos definir política, né, o posicionamento político em dois grandes campos de direita e esquerda, é possível, não é possível, né? Esse debate, ética, a gente pode aí estar vendo o debate ético na questão de tomada de decisão do dia a dia, né? Eu ver o cara, né, a carteira do cara cair do bolso dele, eu vou devolver a carteira, né? O que me motivou a devolver a carteira, né? Ou, por exemplo, tem os dilemas éticos, eu acho muito interessante. Tem o dilema do trem, eu vou atropelar os meus familiares ou cinco estranhos? Né? Eu vou atropelar dois familiares meus ou atropelar cinco estranhos? Né? Ou eu vou atropelar cinco familiares meus e dois estranhos, né? Seria, né? Qual é o posicionamento, qual ação eu vou tomar? Por isso que é prático. E o teórico seria ali como saber que eu conheço ou estou opinando sobre algo, né? O que é ciência? De que forma se faz ciência? Então são questões, são pontas, né? Diferentes de uma mesma coisa, né? Uma ponta é prática, pensa a ação humana, e a outra parte pensa a teoria, né? Mas não se engane em achar que só porque você estuda muita ética, muita política, que você está fazendo uma boa formação filosófica. Ter boa formação filosófica implica necessariamente em ter o mínimo conhecimento dos dois. De novo, você não precisa fazer uma universidade inteira, um curso universitário inteiro. O que os alunos aprendem em sala de aula, dentro de uma escola, já é, já é, né, uma base inicial. E aí, por que que tem que ter esse conhecimento? Porque quando acontece coisas como esses exemplos aqui, como que a gente vai falar sobre esses exemplos? De que forma a gente vai argumentar politicamente, ou a gente vai falar sobre essa questão da polarização política? De que forma a gente vai explicar o porquê que as pessoas não leem, o porquê do boom das redes sociais, as pessoas ficarem cada vez mais tempo em tela e não se dedicarem a um museu, a uma trilha, a um exercício físico, né? Por que as pessoas estão deixando de ler? O que está acontecendo? Tá? Não é todos esses que estão em queda, mas aqui no caso, ler está em queda, né? Não estou falando que as pessoas estão deixando de exercitar, mas estou dando exemplos de questões que podem ser pensadas. E aí temos aqui algumas razões para isso, né? Então você pode ver que algumas coisas que estão nesse slide poderiam ser boas qualidades para se pensar esses tópicos e esses tópicos aqui, né? Então, estudar filosofia para quê? Para ter um desenvolvimento do pensamento crítico e questionador, aprimoramento da capacidade de argumentação. Ou seja, questionar, criticar, não é dizer se gostou, não, mas dizer o porquê que algo é ruim, porquê que algo é bom, porquê que tal opinião é lamentável. A exemplo do que aconteceu recentemente no Rio, por que que certas opiniões são lamentáveis? Por que que certas pessoas estão certas ou erradas? Entendeu? Esses pontos são tratados de forma rasa e o estudo da filosofia ajudaria a desenvolver uma capacidade de análise da realidade,
e dos acontecimentos da vida e do dia a dia muito mais profundo. Então você argumentaria, teria posicionamento muito mais bem colocado. Não estou falando que você seria aceito socialmente por todos, mas que quando você visse um movimento de manada das pessoas fazendo algo porque todo mundo está fazendo, você se questionaria sobre esse movimento. Você se perguntaria, vale a pena? É para mim? Um exemplo, as pessoas veem muito venda de aparelho digital, né? Review de celular, tablet. Às vezes o aparelho é perfeito na review, é um ótimo aparelho. E as pessoas acham que precisam comprar, né? Se cria um fetiche num item, né? Na compra de um item, se cria que só se é quando se tem, mas não percebe que isso é um movimento de massa. Isso é um movimento de quem não tem um desenvolvimento do pensamento crítico e questionador. Tomada de decisão consciente, isso que eu falei já está exemplificado. Autonomia intelectual. Um exemplo disso é naquele momento em que o Trump falou que iria retirar o GPS, poderia desativar o GPS do Brasil. Teve um momento sobre isso. Eu lembro que teve muitos comentários e era simples, era só você pesquisar como é que o GPS funciona. E tem outros milhares. E o Trump nem poderia desativar, porque o sistema ele é global. Desativar o do Brasil desativaria o do mundo inteiro, né? E várias outras coisas dependem do funcionamento do GPS. Então foi uma falta de autonomia intelectual. As pessoas compraram um discurso falando: olha, o Trump vai desligar, é melhor a gente apoiar. Compra de um discurso pronto, não é crítico, não questiona, não tem capacidade de tomar uma decisão consciente, de pesquisar, aceita a primeira opinião que te vem. Uma autonomia intelectual, a pessoa comprou um discurso, ela não é autônoma. O que ela está falando não foi porque ela estudou, não foi porque ela ouviu falar e foi pesquisar. Não, ela está falando o que outro falou, é uma repetição, né? Uma busca por um sentido de vida. E aqui não é um sentido de vida de, ai, eu nasci para ser um vendedor. Não, é mais amplo. É tratar de questões existenciais, é tratar do porquê eu existo. Né? O porquê eu existo. Eu tenho algum significado à existência? São questões mais existenciais. Fundamentação do conhecimento e promoção do respeito à diversidade. E aqui a gente bate num ponto muito forte da sociedade, que é cada vez mais há uma descriminalização, né? As pessoas são colocadas como um grupo X, o outro grupo Y, é melhor o grupo tal do que o grupo tal, porque o grupo tal é assim, assim, assado, o outro é assim, assim, assado, e aí a gente vai discriminar ele, entendeu? A gente vai excluir esse grupo. Esse grupo aqui a gente rejeita. E as pessoas compram o discurso, né? As pessoas compram a ideia. De novo, por aqueles outros motivos. Então, esses são os meus, né, motivos que eu vejo como motivos fundamentais. E se não é alarmante para você que esses motivos são essenciais para estudar filosofia, eu não sei o que vai te mover a estudar filosofia. E isso é o que me motivou a fazer esse canal. A minha proposta é fazer um vídeo por semana, é dar um curso, né, para ajudar as pessoas a terem um conhecimento filosófico. Não vai ser um curso da história da filosofia, vai ser um curso de filosofia e história, porque eu quero juntar. E para fazer esse curso, eu vou estar colocando tudo gratuitamente aqui no YouTube, inclusive uma apostila para acompanhamento do curso com algumas questões e com algumas atividades propostas para você. Bem, esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, deixe seu like, comenta, né? E compartilhe. Isso é o mais importante. Traga pessoas para estudar, tragam pessoas para verem os vídeos, para pensarem comigo. Se você tem alguma opinião contra ou a favor do que eu falei, você tem um ponto de vista diferente, deixa aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, e vamos levantar o debate. Vamos conversar sobre. Vamos pensar juntos. É isso aí, valeu e até a próxima.